Olá, professores, tudo bem com vocês? Estamos dando início ao nosso último encontro do primeiro bimestre da formação Ano Séries, da primeira série do ensino médio. Antes, eu vou fazer aqui uma audiodescrição. Eu sou branca, tenho os olhos azuis, o cabelo ele fica na altura dos ombros, ele é loiro com algumas luzes para esconder os brancos, né? Estou vestindo uma bata preta e com ela tem aqui na gola, em formato de U, tem alguns desenhos de flores, tá bom? Atrás de mim tem uma parede bege, com 2 quadros, e esses quadros eles são de um artista chamado Wagner Santos, de Recife. Ele tem uma característica de arte abstrata, moderna, porque ele é feito assim, algumas pinceladas em várias cores, ele é bem colorido, são 2, então um é mais escuro, os tons mais escuros, vermelho, amarelo, azul, preto, como se fossem movimentos de pincéis, né? E no outro é um pouquinho mais claro, onde tem uns tons mais pastéis, um pouco mais de um marrom, que é o mais forte que tem aqui, e um tom de cinza também, tá? Então, só para vocês terem aí uma ideia do que está aqui. Eu sou Márcia de Matos Sanches, eu sou professora, assim como vocês, hoje mais no ensino superior, mas atuei bastante tempo também como professora da rede estadual, né? E também sou formadora desde 2003, sempre trabalhando junto com os professores nessa questão, mas hoje estou aqui apresentando a primeira série do ensino médio, tá bom? Vou pedir, então, licença para apresentar o nosso material, mas antes eu vou dizer que nós vamos tratar aqui do centro, né, da ideia central hoje será o letramento, com enfoque na oralidade. Então, a sequência de atividades é 4, tá bom? Então, vou compartilhar aqui o nosso material para que possamos, então, dar continuidade a esta formação. Então, estamos na formação para professores, de recuperação e aprofundamento, componente curricular língua portuguesa, da primeira série. O tema é a sequência de atividades 4, volume 1. Né? Como já disse para vocês, está terminando essa sequência porque vamos iniciar agora o segundo bimestre no próximo vídeo, né? Nos próximos trabalhos que vamos aqui gravar com vocês, tá bom? Então, só mais um momentinho para eu mudar a tela aqui. Deu uma pequena travadinha, mas vamos lá. Para que vocês possam acessar o caderno, né, do Aprender Sempre, o movimento, né, já está sendo, né, clicando aqui no ensino médio, pode ver que você já pode observar o link, né? Ou acessando a própria página da EFAP. Então, lá vocês vão encontrar o caderno do Aprender Sempre, língua portuguesa, e também vão acessar aí a sequência de atividades 4 do volume 1, e também outros materiais importantes também, como o currículo em ação, que temos lá também. Os objetivos, então, é revisitar concepções teóricas acerca do letramento e oralidade discutidas na formação de etapa. Por isso, aqui, eu referendo para que vocês assistam, né, também, ou primeiramente deve-se assistir, né, à formação de etapa, onde tem um aprofundamento maior nas questões teóricas, e aqui, no caso, nós vamos passar mais rapidamente, tá bom? Vamos apresentar aqui a habilidade, porque nessa sequência 4 para a primeira série, temos apenas uma habilidade. Então, vamos apresentar a habilidade essencial da sequência de atividades 4, para, em seguida, analisar aquelas atividades, né, que são do Aprender Sempre. Vamos sugerir também uma proposta metodológica com enfoque na oralidade para ser discutida no planejamento, na TPC da escola. Então, na nossa agenda, abrindo a nossa agenda, nós temos nesse primeiro momento as concepções teóricas, tendo ali como centro o letramento e o enfoque na oralidade. Depois, no segundo momento, nós teremos a habilidade essencial, né, da sequência de atividades 4, e analisaremos, então, uma aula ou mais aulas, né, do Aprender Sempre, para que vocês possam também compreender melhor essa proposta da oralidade. E, por último, uma metodologia, também pensando no aspecto da oralidade.
Vamos abrindo, então, aqui essas concepções teóricas, como já foram ali colocadas. É importante nós percebemos que o estudo da oralidade, ele não pode estar desvinculado do letramento também. O letramento e a oralidade, eles não podem estar desvinculados, né, da contemporaneidade. Por que isso? Nós temos sempre que atualizar os nossos estudantes, né, à linguagem que está ocorrendo no mundo atual, né, então precisamos sempre, também nós, professores, precisamos disso, né, nos atualizar o tempo todo. A questão da língua e linguagem também é importante, porque sempre é essa perspectiva interativa, onde os estudantes são colocados sempre como autônomos, né, como sujeitos capazes de atuar com seus grupos, né, a questão do protagonismo que nós sempre falamos, e o enunciativo discursiva, né, essa língua-linguagem enunciativo-discursiva, sempre pensando também nos movimentos e nas evoluções que vão acontecendo com a língua-linguagem, principalmente pensando na construção dos gêneros, porque os gêneros, a cada momento, eles são textualizados, atualizados, quanto mais a sociedade vai ficando complexa, né, porque hoje nós temos os digitais, temos muitos elementos que envolvem aí a tecnologia, então esses gêneros vão se atualizando. As práticas de letramento também não pode esquecer da questão da variação linguística, né, porque é por meio dessa variação linguística que vão se construindo as manifestações de uso dos falantes, né, o quanto é rico toda essa variedade da língua portuguesa e que se deve respeitar, né, e sim evitar o preconceito com relação a regionalismos ou fala das gírias, né, que são instituições, né, próprias dos jovens, então não é para negar isso, não, é para a gente também inserir no contexto escolar, para também, juntamente com isso, os estudantes vão evoluindo e vão também observando as possibilidades que a língua nos oferece por meio dessas linguagens, né, tão variadas que eles vão sempre construir ou usar no seu cotidiano. Então, as diferenças entre a fala e a escrita deve sempre considerar, como eu acabei de falar, né, nessa questão do cotidiano. E o letramento não equivale à aquisição da escrita, porque há letramentos sociais que se desenvolvem fora da escola, devem ser valorizados também. Nós não temos sempre pessoas que estão já letradas, né, ou alfabetizadas, nós sabemos que existem ali pessoas ainda na nossa sociedade que conseguem viver e caminhar, né, nesse dia a dia, por meio também dos seus letramentos sociais, né? Então elas vão se constituindo também no mundo, conseguindo pegar um ônibus, saber em que rua está, por alguns recursos que ela própria já foi construindo para poder ali observar, né? Então, por isso que se diz que o letramento nem sempre está vinculado à questão da escrita, né? Então, a oralidade e a escrita, elas são práticas e usos da língua com características próprias e não opostas. Aí nós vamos falar no segundo quadro que elas não são dicotômicas, né? Porque permitem construções construções textuais, coesas e coerentes, abstrações também com usos de linguagens formais e informais e suas variedades linguísticas, tá bom? Então, vindo aqui para essa concepção de Marcuski, né, que Marcuski nos diz que nós precisamos aí refletir sobre a relação entre a oralidade e a escrita, porque não há uma dicotomia real entre a oralidade e o letramento, seja do ponto de vista das práticas sociais, dos fenômenos linguísticos produzidos e dos eventos nos quais ambas as práticas se acham presentes. Então, aqui, quando nós falamos da oralidade e letramento como realizações enunciativas que exigem situações e produções específicas, né, são assim, pertencentes à mesma língua, em situações e condições de produção específicas e situadas, que exigem mais do que uma simples habilidade linguística, mas também um domínio da vida social, né? Então, perceba que o ensino da língua portuguesa não pode estar desvinculado de questões sociais, né, daquilo que está acontecendo fora da escola. E também, na letra C, quando nós falamos de letramento, que é uma prática social de poder, é porque
porque ela está estreitamente relacionada às situações de poder social, situada nos domínios discursivos e muitas vezes se acha fortemente imbrincado com as práticas orais, né? Então, o nosso falante, ele precisa dominar, tanto no âmbito da escrita quanto da oralidade, né, os discursos, sempre pensando na situação comunicativa. Então, em que momento que nós, professores, também usamos a nossa linguagem informal, né, usando aí a questão de gírias ou então de aproximação, porque muitas vezes essa norma padrão, ela afasta um pouco, né, ela está mais no âmbito dos aspectos escolares, acadêmicos ou profissionais, né, e muitas vezes no nosso cotidiano, dia a dia, não fica muito afetivo, né, usar essa linguagem. Então, a linguagem da afetividade, da relação da proximidade, está muito vinculada com essa linguagem informal, né, onde nós podemos usar o diminutivo, podemos usar algumas gírias, podemos usar algumas expressões carinhosas também, que eu acho que é interessante que o nosso estudante também saiba desse potencial. É como diz Evanildo Bechara, temos que ser poliglota da própria língua, né, então isso é muito rico, porque ser poliglota da própria língua todos têm o direito de transitar entre todas essas variantes, inclusive a norma padrão, né? A norma padrão também faz parte desse contexto e muitas vezes ele só é privilegiado muito dentro da escola e não se considera aquilo que está fora da escola, que também é riquíssimo, né? Então, senão não teríamos como ensinar histórias em quadrinhos, né? Por que trazer essa linguagem informal, às vezes também trazendo os regionalismos, né? Que estão presentes em muitos contos, em muitos textos literários, né? Então, temos que também trabalhar com essas questões da linguagem que está mais caracterizada como coloquial, né? Então, precisamos pensar bastante nesse aspecto, professores, porque faz parte do professor de língua portuguesa também poder passar isso para os professores de outras áreas, né, que esses professores também respeitem essas diversidades, porque o estudante ele vai se sentir mais seguro, né, e vai se apropriando de uma linguagem mais profunda, de uma linguagem mais normativa, que é muito difícil, né? Então, nós sabemos que isso não é o domínio do dia a dia deles, não faz parte do cotidiano deles. Então, é bacana que nós possamos, então, também tratar aí com esse olhar, por isso que nós falamos enunciativo discursivo, né? É nesse aspecto. Olhando para o currículo em ação, nós percebemos que as práticas de oralidade, segundo esse documento, estão ancoradas na concepção de textos multissemióticos a partir de variadas construções possíveis, cujas vozes dos estudantes devem ser respeitadas como protagonistas capazes de refletir acerca da língua-linguagem, aqui resume o que eu falei anteriormente, né? A aprendizagem e o desenvolvimento devem acontecer em esferas sociais públicas, formais, comunicativas, cujos usos da língua podem ocorrer tanto na escrita quanto na oralidade. Então, os nossos estudantes muitas vezes vão se deparar com situações comunicativas orais, quando eles são entrevistados, né, numa situação de emprego, quando eles têm que participar de um seminário na escola, ou quando eles vislumbram, né, ir para um ensino superior, e nós estamos falando já do ensino médio, né, então eles já estão pensando em uma possível carreira, como eles podem ir, então são situações que a oralidade também vai fazer parte, e dentro dessa questão da oralidade, muitas vezes precisa discernir aquilo que pode ser uma linguagem formal, no momento que se deve usar a formalidade, e uma linguagem formal também quando se deve usar em situações entre amigos, entre seus pares, né? E assim está para a escrita também. Então, quando se escreve no WhatsApp, é diferente de quando se escreve uma carta pedindo ali, talvez, uma carta de reclamação, por exemplo, pedindo uma melhoria para o bairro, né? Então, precisa também pensar um pouco nesse aspecto. Então, os estudantes devem ser competentes na fluência das duas práticas. Olha só, o que Marcuski diz está muito vinculado àquilo que eu falei do gramático Evanildo Bechara, né? Também é uma outra visão que se pode, assim, agregar aos nossos conhecimentos.
Então, estamos indo para um segundo momento, e agora é o momento que nós vamos, assim, observar a habilidade essencial da sequência 4, né, sequência de atividades 4, para, em seguida, analisar atividades à luz do aprender sempre. Então, essa aula que foi escolhida, é a aula 1, ela tem um aspecto interessante, depois eu vou falar sobre o título, né, desta aula. Essa aula foi escolhida pois se conecta com as habilidades essenciais por contemplar a linguagem oral por meio da entrevista. Então, o foco dessa aula é a entrevista, e aí é óbvio, professor, que existem muitas outras aulas que podem ser exploradas, mas por esse momento, por nós termos assim um curto espaço de tempo, né, temos aí um tempo menor para mostrar e demonstrar, né, as nossas aulas, nós escolhemos, então, a aula 1, tá? E depois, para analisar essa aula, nós vamos rever a habilidade essencial da sequência de atividades 4 e o objetivo da aula. Tudo isso é muito importante, professores, quando nós estamos olhando para uma habilidade, nós temos também que já pensar, né, que o objetivo esta aula propõe. O que se espera que esse estudante alcance, ou que os nossos estudantes alcancem. Então, é muito importante, professores, que a habilidade essencial esteja sempre vinculada ao objeto de conhecimento, então é tudo isso que nós temos que olhar, né, e bem como também ao objetivo da aula, tá bom? Apresentar o conjunto das aulas é aquele quadro onde nós temos o conjunto das aulas, falar um pouquinho também sobre ele, e analisar a aula diga aí. Olha só a expressão, diga aí, para nós, pode não parecer nada, né? Parece que do que se trata isso, chama a atenção do aluno. Então, esse título também foi usado porque tem ali uma expressão em gíria, ainda muito falada pelos jovens, porque isso também evolui muito, né? Às vezes, eu brincava que os meus filhos falavam tipo assim, né? E esse tipo assim já passou, quase ninguém mais usa, né? Então, eu acho que isso são expressões que vão se perdendo com o tempo e vão se reatualizando, né? Ou se, sei lá, atualizando nos momentos da velocidade que existe na mídia, né? Dessas informações, sempre há uma nova palavra, uma nova expressão, uma nova gíria que nós precisamos nos aproximar, né? Para que nós saibamos, né? Do que se está falando nesse sentido também. Então, aqui nós vamos vendo essa habilidade, uma habilidade que é muito ampla, que abre diversas possibilidades de se construir atividades, né? E especificamente aqui eu vou ler, mas também já vamos pensando, né? Qual que será, então, depois o objetivo da aula, tá bom? Então, vamos aqui pensar. Essa habilidade do ensino médio, você vê, ela vai do 1, né, da primeira série até a terceira série. Então, significa que ela vai ser aproveitada muitas outras aulas, né, futuras, mas sempre com um grau de complexidade maior, tá? Então, até chegar à terceira série do ensino médio, haverá, então, uma profundidade nessa questão, tá bom? Então, vamos aqui à leitura, que é analisar, discutir, produzir e socializar, tendo em vista temas e acontecimentos de interesse local ou global, notícias, denúncias, fotoreportagens, reportagens multimediáticas, documentários, infográficos, podcasts noticiosos, artigos de opinião, críticas da mídia, vlogs de opinião, textos de apresentação e apreciação de produções culturais, resenhas, ensaios, etc., e outros gêneros próprios das formas de expressão das culturas juvenis, vlogs, podcasts culturais, gameplay, etc., em várias mídias, vivenciando de forma significativa o papel de repórter, analista crítico, editorialista ou articulista, leitor, vlogueiro e booktuber, entre outros. Então, veja, é uma amplitude, né, de gêneros multimodais e multissemióticos que estão aqui. Mas, em outras oportunidades, nós vamos também aprofundar essa questão, né,
vocês vão ver isso no segundo bimestre, aprofundando mais essa questão, por isso não percam, e aí vocês vão, de certa maneira, potencializando, né, potencializando todos esses gêneros que estão aqui, as possibilidades, e verifica que é muito atualizado, né, o ensino médio tem essa característica de aprofundar as práticas sociais, de maneira que os estudantes possam agora, mais maduros, né, com mais maturidade, poder evoluir no seu aprendizado. E aí, então, eu acho que este é o momento, né, que o professor também precisa estar sempre em consonância com essas modernidades, sempre se atualizando. Por isso que todo esse trabalho feito, né, pela Secretaria da Educação do Estado de São Paulo, pela EFAP, são trabalhos, né, constantes, o professor não fique para trás também, né, que o professor também avance nos seus conhecimentos, assim como os alunos. Então, nós temos aqui mais um quadro, esse quadro também é interessante, né, que se apresente, porque quando nós temos, é claro, só pelo título da aula, às vezes não é o suficiente para eu entender o que está por trás dessa aula. Então, é aquilo que me chama a atenção, por isso eu vejo aqui, né, que esses títulos são títulos que vão aguçando, né, a vontade de ver a aula e de saber o que está se tratando ali, né. E o professor, ele pode ter o papel de, ao lado, ter uma folhinha como essa, no seu diário de bordo, no seu caderno, papéis avulsos, não importa, que ele coloque a aula 1, diga aí, mas aí qual que é o objeto de conhecimento dessa aula, qual que é o objetivo dessa aula, está vinculado com a habilidade que acabamos de ler, né? Então, tudo isso nós vamos já fazendo essas reflexões, professores, e vamos criando a oportunidade de também ter outras ideias e, a partir dessas ideias, também construir outras atividades que possam potencializar o ensino para os nossos estudantes, né? Então, a gente tem aqui a aula 2, que é explorando a linguagem, a aula 3, se liga, né? Uma outra expressão bem no campo da gíria, outras ideias, outros espaços, sentidos aguçados, atenção, ouvintes, divulgando opiniões, está nas aulas 7 e 8, né? Então, são temas bastante relevantes que o professor precisa ler para verificar, né, tudo que está ali envolvendo cada uma dessas aulas. Também é importante que, num quadro a seguir, eu vou falar um pouquinho e rapidamente sobre o que está dentro de um objetivo dessas aulas. O objetivo, no caso da aula 1, é definir os contextos de produção, circulação e recepção de textos a serem produzidos em gêneros do campo jornalístico-midiático, né? Então, a entrevista, ela está no campo jornalístico-midiático também. Ela pode estar tanto dentro de uma reportagem, onde se entrevista alguém conhecido, né, alguém que trabalhe com a área da saúde, ou de pesquisas, ou até mesmo na própria comunidade. Os nossos estudantes, às vezes, conhecem pessoas que ali trabalham para o bem-estar e saúde das pessoas moradoras, né, da região, desses estudantes. Então, eles podem entrevistar alguém também, né, importante também, mulheres lutadoras da região, homens que também atuam no campo, né, da social. Então, isso é muito importante, professores, que vocês incentivem, né, estudantes. No final, haverá essa produção de uma entrevista, e essa entrevista precisa ser de tema que eles gostem, né, de temas que são escolhidos por eles próprios, né. Então, nós vamos observar que tudo isso é bastante relevante, porque estimula, né, e incentiva o estudante a ser protagonista, autor de suas questões, vão pensar, e para pensar sobre isso, nós vamos falar também um pouquinho, né, dos roteiros sobre entrevista. Então, tudo isso é bem interessante, porque nós vamos começar a perceber aqui. Vamos para o próximo quadro, né? Vamos, então, começando a aula 1, sabemos que estamos falando da entrevista, que nós estamos dentro do campo jornalístico-midiático, né? E nós temos na aula 1 e 2 essa análise que precisa ser aprofundada. Depois, entre aulas 3 e 4, haverá discussões sobre o que é entrevista, o que o estudante entende sobre, enquanto que as aulas 5 e 6
elas estão dentro da elaboração, da produção, né, dessa entrevista, e, portanto, formulação de roteiros, perguntas que também, primeiro, precisa se saber quem é o entrevistado, né, conhecer um pouco dele, né, então vamos vivenciando de forma significativa esse papel de repórter, analista crítico, ou então um vai ser editorialista, o outro vai ser o articulista, o leitor, blogueiro, booktuber, né, tudo aquilo que nós estávamos pensando já naquela habilidade que já estava proposta, né? Aqui nós temos essa entrevista, é interessante pensar um pouco, né, fazer com que o estudante, primeiro, possa fazer uma leitura silenciosa, individual, né, se você, professor, sentir que não há essa possibilidade, que os alunos ainda não estão interessados, é talvez importante falar um pouco sobre quem é a pessoa entrevistada, né, e qual seria o tema. Então, esta aula, ela inicia com o gênero textual entrevista, que foi realizada por um jornalista mirim, né, então saiba que é também uma criança, um jovem ainda, né, que faz essa entrevista no jornal Joca. A pesquisadora, a entrevistada, é a professora de ciência, Lígia da Veiga Pereira, e ela é titular do Instituto de Genética da USP, e líder de um projeto DNA do Brasil. Então, nesse caso, nós estamos indicando, sugerido no material do Aprender Sempre, uma leitura silenciosa para depois formar grupos ou duplas, né, para que se leia em voz alta. É possível também que ao ler em voz alta, possa haver ali aquele que é o entrevistador e aquele que é o entrevistado, e aí, então, assim, fazendo movimentos entre é bem grande, nós não vamos colocar aqui toda a entrevista, porque ela tem uma extensão maior aqui, nós pegamos só o início para tratar de alguns aspectos, né, então, é importante também observar para os estudantes, né, aquilo que está aqui como fonte, né, porque a fonte também, ela é, de certa maneira, algo que chama a atenção da questão da fidedignidade, da questão da confiança, né, de quem é que está ali transmitindo, ou quem é que produziu esse artigo, ou uma entrevista dentro de um jornal, né, tudo isso é de suma importância também. Se houver um título, né, chamativo também, é importante. Eu vou ler aqui um pouquinho, né, sobre essa questão, que eu acho que a linguagem usada aqui, né, eu já disse, a introdução aqui eu já disse, né, e que ela é uma representante da ciência brasileira, um bate-papo com Lígia da Veiga Pereira, essa é a forma e a construção da escrita, usando uma linguagem um pouco mais informal, né, porque chama a atenção de quem vai ler, quem é que está sendo o público-alvo desse jornal Joca. Geralmente são jovens estudantes interessados, né, naquela linguagem mais simples, onde eles possam compreender assuntos bem profundos e difíceis. Então, bate-papo está aqui. Depois, a pergunta é: como foi a sua formação profissional? Quando eu estava no terceiro ano de engenharia da computação, comecei a pesquisar sobre engenharia genética, uma novidade na época. A engenharia genética era a possibilidade de manipular os genes dos seres vivos. Fiquei fascinada e fui estagiar em um laboratório que estudava uma mosquinha, a Drosophila, aquela que sempre aparece perto das bananas. Em vez de me formar em engenharia, eu me graduei em física e fui fazer doutorado em genética humana. Olha só que interessante, a linguagem também dela, né? E também nós, professores, podemos tratar que, se nós pudéssemos ouvir, se fosse um podcast, nós viríamos as diferenças entre aquilo que foi a fala e aquilo que foi transcrito, né, para o texto. Aqui é um texto oral que foi transcrito da fala da Lígia, né? E aí nós não vamos perceber as marcas da oralidade, como às vezes aqui eu gaguejo, ou repito alguma frase, ou fico naquela questão da frase alongada, né? Nós vamos assim usando algumas expressões que a voz e o movimento, né, da mente com aquilo que falamos, muitas vezes nos conduz, né, a cometer e pedir até desculpas. Vamos retomar, reiniciar a fala.
quando na escrita não acontece isso, né? Então, aqui na escrita, nós percebemos que existe um valor também, no caso, normativo, né, vinculado à norma padrão, mas também existe aí um aspecto mais simples na linguagem, que essa linguagem possa ser atendida e compreendida por todos. Aqui também nós temos essas questões que são colocadas, achei também importante observar aqui, que a nota de rodapé, aqui no caso, ela foi pedida para que se observasse, né? Observe a nota de rodapé, aquilo que eu mostrei na aula anterior para vocês, desculpa, no slide anterior para vocês. Ali está a fonte de onde o texto foi retirado, o Jornal Joca. Ao acessarmos o site Em Quem Somos, encontramos o seguinte texto: a equipe do Joca trabalha para garantir que o público infanto-juvenil tenha acesso a informações sobre o que está acontecendo no Brasil e no mundo, curiosidades, esportes e muitos outros assuntos do interesse dessa faixa etária. Considerando o que você leu, responda à linguagem do texto, está de acordo com o público leitor? Então, o que se espera dessa resposta, né? Esperamos que o estudante, sim, compreenda que essa linguagem está apropriada para um público-alvo leitor do Jornal Joca. Aí depois tem, você considera o conjunto entrevista, mais tema da entrevista, mais entrevistada adequadas? Possivelmente ao público-alvo, pode ser que o aluno discorda, né? Discorde. Aí, então, é possível que vocês também peçam para que eu tenha um outro olhar, que se ali está uma pessoa que é estudiosa da área, em que ela vai discutir, possivelmente também está adequado, né? Se você fosse sugerir alguma pergunta para ser feita, Lígia, qual seria? Essa é de cunho bem pessoal, né? Não tem como a gente aqui adivinhar o que o estudante diria, mas possivelmente algo sobre essa questão do DNA, por isso que precisaria ler toda a entrevista para saber que pergunta fazer. Se a entrevista não fosse publicada em um jornal que tem divulgação virtual, online e física, jornal de papel, em quais outros veículos a entrevista com Lígia da Veiga poderia ser divulgada? Olha aqui, nós estamos já pensando, né, em outras possibilidades de utilizar, como, por exemplo, um podcast, né, nós poderíamos usar também poderíamos usar o podcast, blogs, outros eventos, assim, às vezes até uma entrevista gravada, né, para sair em vídeo naqueles formatos de YouTube, né, e quando se pensa também em considerar outras possibilidades de divulgação da entrevista de Lígia da Veiga, que outras linguagens e veículos poderiam ser usados, né, então estamos aí também pensando nesses movimentos que estão inseridos nos gêneros multimodais e multissemióticos, em que o estudante também pode ali colocar como poderiam ser essas entrevistas de uma forma mais atualizada, né? Hoje existem várias coisas, até mesmo às vezes aqueles momentos que estão muito, hoje eu vi uma reportagem sobre o podcast, né, está muito voltada a vários temas e possibilidades também, e dentro desse contexto, quantas coisas podem também ser diferentes, né? Então, é relevante discutir acerca do gênero textual entrevista, em que se pode estudar os aspectos da informação, bem como as diferenças entre a linguagem oral falada, face a face, e os textos transcritos para os jornais e revistas, que aqui também eu já falei para vocês sobre isso, né? Então, professores, aqui nós estamos fazendo aqui uma sistematização, mas essa sistematização, ela precisa ser realizada por vocês, professores, mediante a realidade, né, da sala de aula de vocês, da quantidade de alunos que vocês têm em sala de aula, né? Então, a organização precisa ser necessariamente no início, talvez em semicírculo, em formato de U, para que todos os estudantes fiquem face a face, né, frente a frente, para poder discutir. Depois eles podem até fazer aí alguns grupos, né, para que se possa responder aquelas questões. A realização dessa leitura, de início silenciosa e depois em voz alta. O professor também deve incentivar o levantamento dos conhecimentos prévios por meio de algumas questões potencializadoras, né, que leve a novas informações. O professor pode levar outras entrevistas no papel, impressas, ou então em podcasts, ou então em vídeos, né, de maneira que os estudantes possam
se assenhorar, né, se aproximar desse gênero textual. O professor, então, propõe a criação de uma entrevista sobre o tema de interesse desses alunos. Os estudantes, juntamente com o professor, mediando, planejam o roteiro de uma entrevista e depois combinam uma gravação, uma apresentação daquilo que eles produziram. Então, eu acho de suma importância todo esse processo, né? Terminando aqui, nós estamos entrando, então, para o nosso terceiro momento, e a proposta não poderia ser diferente, né? Nós teremos que pensar aqui na produção de uma entrevista. E aqui, essa produção de entrevista, é preciso, em primeiro lugar, saber quem será o tema, qual o tema, quem será o entrevistador, o entrevistado, aí os grupos também vão se organizar, né? Quem serão ali as pessoas que vão serem os editores, aqueles que vão, talvez, corrigir, fazer a revisão, né? Cada um tem um papel, aquele que vai ser o entrevistador também, né? Então, criar um roteiro com questionamentos acerca do tema e do entrevistado, precisa saber se ele é alguém muito conhecido, tanto da comunidade quanto dos meios de outros veículos, de mídias e de faculdades, né? De universidades, também quem é ele, né? Precisamos estudar um pouco sobre a vida e a forma como ele chegou aonde ele chegou, né? Como pesquisador, organizar questões para essa produção oral final, pesquisar os usos dos pronomes interrogativos, né? Do porquê separado, junto, com acento, quando eu posso usar algumas questões que eu posso usar, quais, o que, né? Também revisar o roteiro das perguntas, compartilhando com os grupos, reescrevendo se houver necessidade, definir se a entrevista será no formato de podcast, face a face, ou por encontros virtuais, né? Possibilidades variadas. Ainda também sobre a entrevista, é preciso acessar muitas entrevistas variadas, impressas ou digitais, para os estudantes, que eles façam leitura dessas entrevistas impressas ou outras fontes de apropriação das características fundamentais e composicionais deste gênero, e vão refletir também sobre as diferenças entre os usos da linguagem formal e informal, porque existem entrevistas que vão exigir mais formalidade e outras menos, porque podem ser entre jovens da própria escola, né? Algumas entrevistas que podem ser feitas entre alunos também. Também pode ser entrevistado um professor da área de ciências, por exemplo, né, que possa também explorar ali algumas perguntas e também contar um pouco da vida desse professor. Eu acho também fundamental neste formato que nós estamos pensando na oralidade. Veja quanta coisa. E depois, quando eles transcrevem aquilo que foi falado, gravado pelos celulares dos estudantes, podem também aí verificar a diferença que há entre essa oralidade, né, na fala, e a escrita, né, aquilo que é produzido pelos próprios alunos. Então, estamos indo aqui para nossos desdobramentos da ATPC. É importante que vocês, professores, se reúnam com seus pares para discutir as sugestões apresentadas nesta formação, sempre refletindo de que maneira os conceitos relativos a letramento e oralidade pode contribuir para o seu planejamento da sequência de atividades 4. Num segundo momento, vocês podem selecionar as aulas da sequência de atividade 4. Você veja, aqui nós mostramos apenas a aula 1, e existem outras aulas que vão aprofundar mais, né, que atendo aí as habilidades necessárias para serem retomadas com seus estudantes, analisar a possibilidade de uso da metodologia proposta nessa sequência, articulando com os processos de leitura, escrita, né, de forma interativa sempre, né, professores. E aí, então, para que os estudantes possam ser centro da aprendizagem e, sim, também aprofundar os seus conhecimentos. E, por último, aquela elaboração do planejamento, observando se essas sugestões acerca do trabalho com as habilidades podem fortalecer essa transversalidade da leitura e da escrita, sempre promovendo essa interação e integração entre os estudantes, professores e vice-versa. Então, o que nós vimos nesse encontro? Nós revisitamos algumas concepções teóricas sobre o letramento e oralidade, nós apresentamos a habilidade da sequência 4, analisamos aí uma aula, sugerimos uma proposta metodológica, que era a própria entrevista, né, para vocês planejarem lá na ATPC, e deixo aqui para o vídeo as referências, né, para que elas fiquem também, vou descompartilhar,
e agradecer, como sempre faço, a presença do intérprete de Libras. Pode ser também que houve outras, né, que eu não vi se foram mais do que um, mas agradecendo esse belíssimo trabalho, também a os que estão aqui nos bastidores, né, para que esse vídeo aconteça, e sabendo que este é o nosso último vídeo do primeiro bimestre, e vamos agora, nos próximos, né, dar início ao segundo bimestre. Não deixem de assistir as formações de etapa, bem como as também aqui de anos séries, tá bom? Até a próxima!